Oi pessoas, tudo bem? Hoje eu vou trazer para vocês um vídeo de mais uma atualização de trimestre literário. E esse foi o trimestre que eu menos li livros, infelizmente, mas também eu vou explicar porquê. Então o trimestre é de julho, agosto e setembro, e quais foram os livros que eu li, o que foi bom e o que não. Então eu espero que vocês gostem, bora lá! Se inscreve no canal, eu sei que tem muita gente que assiste que não é inscrito. Então em julho o primeiro livro que eu li era o Uruguai. E esse foi um livro que eu emprestei da biblioteca da minha escola. Pra quem assistiu os outros vídeos, os mais recentes, sabe que eu e minha mãe organizamos a biblioteca. E nesse período eu tinha vários vestibulares pra fazer. Eu resolvi emprestar esse pra eu não precisar comprar. Não era um livro que eu queria ler tanto. Considero que não foi uma das melhores leituras que eu fiz. Assim, tecnicamente o livro em si, ele é poético, mas a versão que eu peguei é adaptada para narrativas. Em questão de cultura, ele é muito massa. De cultura indígena antiga, ele é muito legal. Mas em questão de ler, de gostar de ler, ele é um livro curtíssimo que eu demorei dias pra pegar ele pra ler alguma coisa e não foi uma das melhores, não. E continuando em julho é aí que tá o problema, porque eu teria ali no meio do mês, perto do dia 20, eu teria mais um vestibular, apesar de já ter passado em outra faculdade. Mas esse outro que eu ia fazer era justamente desse que eu li do Uruguai. E o outro que eu tentei ler nesse mês foi o Casa de Pensão, do Aloysio Azevedo. E eu li só metade até o dia do meu vestibular, eu não consegui ler ele. E como o vestibular já tinha passado, eu não consegui concluir essa leitura muito rápido e eu estava cursando já o meu segundo mês na faculdade. Então todas as coisas da atividade que eu tinha que fazer, esse processo de não estar fazendo nada na minha vida e simplesmente estar fazendo uma faculdade foi uma coisa que deixou a minha leitura assim, basicamente sem nada, sem motivação, sem tempo, principalmente, porque é integral. Então realmente no mês de julho eu só consegui ler metade dele e eu vou concluir a outra metade dele até agosto. Eu levei basicamente um mês inteiro, assim, metade do mês pra metade do outro. E, como eu disse, não foi uma das minhas melhores leituras também. Eu acredito que de literatura brasileira tem muitas outras coisas que eu gosto mais. Pra quem lê as minhas resenhas no Scoob ou pra quem me segue no meu Instagram literário, sabe que eu odiei ele por ele ter muito machismo. E eu não saber decifrar se aquilo era escrita do autor ou se era uma parte da problemática, mas não é uma leitura pra mim mesmo. Continuando em agosto foi quando eu li O Corte de Chamas Prateadas e eu levei muito menos tempo pra ler ele, que é um livro grandão, do que pra ler aqueles outros livros de literatura brasileira. Então dá pra ver essa diferença, considerando que eu tô dentro de uma faculdade. Agora eu tenho que focar realmente nos livros que eu mais quero ler, que no caso são os de fantasia, esses livros mais fáceis, deixar a literatura brasileira, os clássicos, um pouquinho de lado para eu conseguir ler um pouco mais, até eu conseguir normalizar essa leitura, que é o que eu já tô conseguindo fazer agora em outubro. Mas esse daqui, ele foi um livro, assim, muito legal, pra conhecer a personagem, apesar de eu continuar achando ela uma chata. Você entende algumas das motivações, apesar de você não concordar. Acho que essa é a mágica de você ler um livro com outro protagonista que gera de uma série, né? Você entender por que ele faz aquilo, mesmo você não concordando com algumas coisas e com algumas birras. Eu achei um livro muito legal no sentido feminista dele. Eu recomendo sim, maravilhoso. E chegando em setembro eu tive uma das minhas maiores surpresas literárias desse ano, que foi Cadê Meu Herói, que tá combinando aqui comigo hoje. Quando eu comecei esse livro e eu levei um pouco mais de meio mês pra ler ele também, por razão da faculdade, igualmente. A primeira parte dele eu tava muito nervosa, eu cheguei a pensar em desistir, porque pra mim era simplesmente uma personagem chata, que reclamava de tudo, onde os amigos dela também eram chatos. Eu não gostava de basicamente nada no começo do livro. Mas foi uma surpresa porque à medida que você ia lendo, você ia percebendo quais eram os problemas psicológicos dessa moça e que a chatice dos amigos eram eles tentando ajudar ela. Então, à medida que ela ia pro psicólogo também, ela se demonstrava um pouco agarrada, não deixar mostrar os sentimentos, não deixar mostrar o porquê que ela era assim. Então ela é uma mulher de 30 anos num ambiente de agora,
onde ela tem toda a personalidade dela baseada nos anos 80 e ela não consegue sair de lá. E é muito pro final do livro que você vai conseguir entender, com a ajuda psicológica que ela tem, do porquê ela é assim. Eu não posso dar muitos spoilers porque perde toda a graça do livro, mas eu recomendo demais porque, como eu falei, foi uma leitura que me surpreendeu. Comecei, o que é isso? Eu não tinha certeza do que eu tava lendo. Por quê, sabe? Parecia tão raso. E foi uma das únicas leituras assim que me fez chorar, de lacrimejar, de derramar lágrimas pelo peso psicológico que ela tem, do que um trauma, do que uma culpa pode fazer com você, sabe? Com a sua vida e com as pessoas que estão perto da sua convivência. E considerando que em julho e agosto eu tinha lido basicamente um livro e meio, digamos assim, em setembro foi um mês que veio para melhorar um pouquinho disso, eu consegui ler 3. Então, além do Cadê o Meu Herói, eu li um e-book de graça também, que foi disponibilizado pela editora Wish algum tempo atrás, que é Bambi. E Bambi eu consegui ler em 2 dias, eu achei um livro maravilhoso. Eu acredito que eu não estava esperando tanta coisa desse clássico em si, até porque eu não tinha tanta lembrança, por exemplo, do filme, apesar de eu saber que eles são diferentes e que o Bambi livro é bem mais profundo, talvez. Eu achei ele mais legal que o filme, no caso. Óbvio. Eu acho que o que mais cativa no Bambi é o próprio protagonista. Eu passei muitos meses lendo protagonistas que tinham muitos problemas e que alguns eram simplesmente chatos, mas o Bambi foi diferente. Ele é muito cativante, ele é muito fofo, ele busca as aventuras dele, ele busca entender as coisas. Ele tem uma passagem de tempo mais fluida que eu já li nos livros da minha vida. É incrível, você basicamente não percebe que ele tá crescendo, mas de repente ele tá lá já velho, desde o nascimento até a velhice dele, no caso. E, óbvio, esse livro foi escrito para detonar realmente os caçadores e o que o próprio ser humano significa para os animais, como eles se referem aos humanos, porque basicamente é um livro onde os animais falam entre si, onde eles convivem, e que o humano é totalmente uma coisa à parte, uma coisa malvada. Eles costumam dizer que o ser humano tem 3 mãos, 3 patas, que uma delas seria a arma que eles usam para caçar. Tem umas coisas muito bem jogadas sobre essa crítica social, no caso, e ele é um livro muito fofo e bonitinho ao mesmo tempo, então tem um balanço muito legal, eu recomendo demais. Então, o último livro que eu li nesse trimestre, antes de começar o próximo, que foi o último livro de setembro, lido nos últimos 2 dias do mês, assim como o Bambi já tinha sido na última semana. Eu li esse Dom Casmurro, do Machado de Assis, em quadrinhos e foi uma experiência muito legal. Eu achei que essa adaptação nos quadrinhos, ela tem muito das mesmas sentenças do livro, então você tem uma ótima memória do que era o livro integral. Eu achei os desenhos muito bacanas aqui dentro. Acho engraçado que quando eu leio no integral e quando eu leio numa HQ eu consigo ver a história de uma maneira diferente, porque aqui você tem o olhar de personagens. Eu acho que qualquer detalhe num livro do Dom Casmurro vai fazer você pensar diferente naquela hora de traiu ou não traiu, sabe? Então eu tinha uma experiência bem diferente em cada uma, apesar de eu achar os dois muito parecidos. Esse aqui é uma adaptação muito legal, recomendo que vocês achem por aí, ela não é tão famosa assim. E esse foi o último livro, como eu falei, né? Então comentem aqui embaixo o que vocês acharam. Apesar de eu ter lido bem pouquinho comparado aos outros trimestres, inclusive com o ano passado, não vou chegar nem perto do mesmo número de livros, mas eu acredito que as leituras mais recentes foram um pouco mais alegres pra mim, foram um pouco mais bacanas. Comentem se vocês já leram algum desses e vocês têm uma opinião contrária à minha. No próximo trimestre, né, no último trimestre do ano, eu vou trazer novamente um vídeo desses, então se inscrevam no canal para ficar acompanhando sempre os vídeos que eu solto, assistam os outros. E é isso, espero que vocês tenham gostado.